Olá, salve, salve! Voltando, agora a gente vai treinar um pouquinho aqui essa parte de propriedades. A gente vai resolver uma questão para a gente trabalhar justamente essa definição, né, que a gente viu aí no último vídeo, que aborda justamente a relação de equivalência, ok? Vamos lá? Seja R a relação sobre o conjunto dos números naturais, definida por R sendo todo par ordenado, tal que x menor ou igual a y. Ou seja, está dizendo o quê? Que existe um par ordenado aí xy, né? E que a relação entre esses dois valores é a seguinte, que x tem que ser menor ou igual a y. Aí está dizendo que isso é relação de equivalência, ou seja, relação equivalente, é uma relação equivalente. Vamos ver? Para a gente verificar isso, a gente tem que testar três propriedades. A primeira propriedade é a propriedade reflexiva, que diz o seguinte: se x pertencer a um conjunto, aliás, se x pertencer à relação R, então x tem que relacionar com o próprio x. Então, para ser reflexiva, atender essa propriedade aí, a relação tem que se relacionar, né, com o próprio elemento aí que a gente está utilizando do conjunto. Certo, isso aqui fica fácil, evidente a gente observar, por quê? Porque, ó, se a gente pegar o valor aqui e substituir, a gente percebe claramente isso, né? Então é algo bem intuitivo aqui. Se x for zero, ou seja, x relaciona com x. Por quê? Porque zero relaciona com zero, par ordenado aqui, ou seja, zero é o quê? Menor ou igual a zero, isso é uma verdade. Mas, professor, zero não é menor do que zero, mas é igual. Então não precisa dizer que tem que ser, né, satisfazer tanto o menor quanto o igual, basta que satisfaça uma relação, está dizendo, ó, ou, né, menor ou igual. Então, se um caso for verdadeiro, né, então a gente tem aí o que? A relação da verdade, isso é lógica, né? A gente já viu isso anteriormente, né, em vídeos anteriores. Ok. Seguindo, se x for 1, da mesma forma, o x vai relacionar com ele mesmo, porque o par ordenado 1, né, satisfaz a relação lá definida sobre n lá, que é 1 menor ou igual a 1, verdadeiro também, perfeito. Então quer dizer que para qualquer n, professor, que eu utilizar aqui, x vai sempre relacionar com x, qualquer valor n, sim. Ou seja, ó, se eu pegar o par ordenado nn, eu concluo que n será sempre menor ou igual a n. Então veja que a gente consegue satisfazer, né, essa propriedade. Só que assim, a gente fez de uma forma intuitiva, então vamos sintetizar isso aqui de uma forma algébrica, né, para a gente fechar, para a gente amarrar isso aqui. Então veja que x relaciona com x com a relação R definida por x menor ou igual a x. Né? Uma vez que é testada aqui a propriedade é a reflexiva, então seja, para qualquer x pertencente ao conjunto dos números naturais, existirá sempre quem? X que é igual a x, ou seja, eu consigo satisfazer aquela relaçãozinha de x ser menor ou igual a x. Beleza? Então, ó, a gente acabou de mostrar que R é reflexiva, então cumpriu aí essa primeira etapa, mas não é o suficiente, né? A gente tem aqui o que? Uma segunda propriedade que a gente precisa mostrar também, que é a propriedade simétrica, então tem que atender também essa propriedade simétrica, mais um passo aqui até chegar lá final para conseguir mostrar que realmente a relação é de equivalência. Sim. Na simétrica agora, o que a gente tem que mostrar aqui? Se x e y pertencem à relação e x relacionar com y, então o y também terá que relacionar com x. Ó, professor, mas fica fácil para a gente mostrar isso aqui, porque a gente já mostrou lá que vale para igualdade, aqui também vai valer para igualdade. Certo? Então, intuitivamente, o que a gente tem? Que se 0 relaciona com 0, porque 0 é menor ou igual a 0, se eu inverter, o 0 continua relacionando com 0, claro, porque é, né, menor ou igual, ou seja, vai ser igual. Sim,
Então, se eu usar o 1, também da mesma forma, ó, 1 é igual a 1. Se eu inverto, né, faço a simetria dos valores aqui, eu continuo que 1 vai ser igual a 1. Então, ó, para o valor igual, tranquilo, a gente percebe que vale aqui a relaçãozinha. Sim, mas isso já é suficiente? Sim, isso já, né, eu consigo mostrar que a igualdade já vale, né, de forma intuitiva. Mas vamos mostrar isso, né, na forma algébrica. Por quê? Para a gente ter uma demonstração, né? Por que essa relação algébrica aí, professor? Porque é o seguinte, olha só, a álgebra, como a gente está trabalhando com a álgebra, então o interessante é que a gente não fique observando só de forma intuitiva, mas sim que a gente consiga mostrar, né, utilizando um processo, uma demonstração de forma algébrica, para isso ter uma garantia fundamentada, algo ali, ó, concreto. Vamos ver então essa demonstração aí algébrica. Ok, então ó, o que a gente sabe aqui? Que por hipóteses, temos que x e y são números naturais, porque está dizendo lá que R é uma relação sobre N, né? E a gente está querendo mostrar justamente isso, ó, que se x e y pertencem à relação, e x relaciona com y, aí o que a gente, né? Isso é a nossa hipótese. Então x e y relaciona com x e y pertence à relação e x relaciona com y. Isso aqui é a nossa hipótese. Então, o que a gente tem aqui? Né? Que tem que satisfazer aquela condiçãozinha estabelecida lá em cima, ó, que diz que x tem que ser menor ou igual a y. Então, a gente sabe que x e y são números naturais, mas satisfazendo aquela relação de x ser menor ou igual a y. Ok. Então, definindo esse x menor ou igual a y aqui de forma algébrica, como que a gente consegue fazer essa definição aí de forma algébrica? Então, vamos imaginar o seguinte, que esse x aí seja um valor n qualquer lá do conjunto dos números naturais. Então, se a gente pegar um n qualquer do conjunto dos números naturais, então, para usar aí como x, certo? E o y, quem vai ser esse y? Veja que o x é menor ou igual a y. Então, ó, se o x é menor ou igual a y, é porque se eu faço a relação simétrica aqui, eu tenho o quê? Que y é maior ou igual a x. Então, se x é menor ou igual a y, é porque y é maior ou igual a x. Sim, e para esse y ser maior ou igual a x, se o x é n, basta a gente acrescentar um k. Veja que n mais k, com esse k também pertencente aos números naturais. É claro que a gente está no universo dos números naturais, a gente tem que permanecer no mesmo universo. Sim, porque esse k aí, ó, veja que se a gente atribuir zero para k, zero não é um número natural, então, ó, o n aí, né, é qualquer número, pode ser de zero a um número infinito aí. Então a gente tem infinitos números para substituir esse n. Mas o k aqui, né, adotando aí, ó, k igual a zero, o que vai acontecer? O x é igual a n, continua x igual a n, e o y, né, n mais k, n mais zero, vai continuar o próprio n. Então veja que aqui a gente consegue mostrar que x é igual a y. Pela definição aqui, x é igual a y. Ok. Certo. E se k for 1, professor, outro número maior que 1, então vamos verificar qual é o comportamento aqui disso quando k for maior do que 0. Certo. K sendo 1, a gente vai ter o quê? Que o x é igual a n, então x continua o n, só que agora o y continua, o y agora passa a ser n mais 1. Ou seja, qualquer número que eu pegar aqui natural n, quando eu somar mais 1, significa o quê? Que esse x aqui, ele vai ser sempre menor do que o y, porque o y vai ter sempre uma unidade a mais. Então, ó, a gente define que x aqui é menor do que y. O mesmo ocorre se eu pegar 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? Eu vou ter o quê? Que o x continua sendo menor que y. Ok, então o que a gente conseguiu definir aqui, ó? Que x ele é menor ou igual a y, ou seja, não é exatamente aquela relação que foi dada lá na questão, então a gente definiu essa relação aqui utilizando o quê? Simplesmente a hipótese. Certo, mas o que a gente quer mostrar
né? Então essa hipótese aqui, a gente já tem, a gente quer mostrar o quê? Que vale a relação contrária, que o x relaciona com y da mesma forma que y vai relacionar com x. Sim, então a gente chegou aqui à conclusão de que se x é igual a n e y é igual a n mais k. Sim, isso aqui a gente viu através do que? Da hipótese. Agora a gente quer mostrar que esse y ele vai relacionar com x. A gente já definiu que esse y ele é maior do que n, né? Ou seja, o x é n, veja, ó, se x é n e y é n mais k. Então já definiu que ele pode ser igual ou ele pode ser o quê? Maior do que n. Beleza, só que a gente tem o seguinte, né? Se x é igual a n, a gente sabe também o quê? Que n é igual a x. Então, ó, eu posso admitir que esse y é igual a x mais k. Tem sempre um valor x mais k. Só que isso aqui a gente usou o quê? Uma substituição. A gente pegou essas duas relaçõezinhas que a gente tinha aqui e fez a substituição. Ou seja, no lugar, né, do n, a gente substituiu por x. E tomando esse k igual a zero, a gente tem o quê? Que y é igual a x. Então, ó, se eu tenho que y é igual a x aqui, então eu concluo que o y relaciona com x. Por quê? Porque a gente tem a relação lá do menor igual. Então, se eu tenho um valor, né, pelo menos um aqui que é igual, então eu já consigo mostrar aí que y relaciona com x. Logo, né, portanto, R é o quê? É relação simétrica aqui sobre n. Ok? Sim, mas tem ainda uma terceira propriedade. Qual é essa terceira propriedade que a gente tem que testar? A propriedade transitiva. E o que a gente vai avaliar aqui agora nessa propriedade transitiva? Se x e yz pertencem à relação, x relaciona com y e y relaciona com z, aquele processo do corte-corte, então, obrigatoriamente, x vai ter que relacionar com z. Veja que quando tem esse igual aí, isso aqui facilita muito, né, a nossa vida. Então, ó, quando eu pegar valores iguais aqui, eu tenho que 0 relaciona com 0 e 0 relaciona com 0. Então, estou dizendo o quê? Que x relaciona com y e que y relaciona com z. Certo, só que se a gente faz o cancelamento aqui, resta o quê? 0 relaciona com 0. Ou seja, isso aqui está lá na relação. A gente consegue verificar claramente isso. Sim, se for 1, da mesma forma, né? Então, ó, 1 relaciona com 1, 1 relaciona com 1. Se a gente faz a simplificação aqui, a gente mostra, né, que o 1 continua se relacionando com 1. Ou seja, a gente pode adotar isso para qualquer n. Então, valores iguais aqui, a gente pode sempre o que? Fazer esse processo de cancelamento e obter aí a relação de x com z. Ok, mas professor, isso a gente viu que de forma intuitivamente e para o elemento aí que é igual. Então, estou trabalhando sempre com essa relação igual. Eu posso ver com valores diferentes? Claro que pode, entendeu? Você pode ver com valores diferentes, desde que satisfaça a relação o quê? Né? De x menor do que y, né? Se os valores são diferentes, então tem que satisfazer essa relaçãozinha. Vamos verificar isso? Então veja, ó, que para satisfazer aqui agora, a gente vai ter que pegar o que? X menor que y. A gente já testou igual, então vamos testar agora com a relação de menor. Então, 1 é menor que 2, sim. 2 é menor do que 3, sim. Logo, se a gente faz a simplificação aqui, vai restar quem? O par ordenado 1, 3. E 1 é menor do que 3? Claro, pronto. Então, né? Professor, mas isso vale para qualquer situação? Vamos ver, né? Então, se eu pegar o par ordenado 2, 3 e o outro par ordenado 3, 4, veja que 2 é menor que 3, 3 é menor que 4. Logo, se eu faço aqui o cancelamento, o que obtemos? Né? Então, a gente vai obter aqui o par ordenado 2, 4. E 2 é menor que 4. Então, eu posso generalizar isso aqui dizendo o seguinte, que eu tenho um par ordenado NP, outro par ordenado PQ. Então, se a gente faz o cancelamento aqui, a gente obtém sempre o quê? O par ordenado NQ. Né? Só que quando a gente faz isso, tem um detalhe aqui, que a gente fez isso aqui de forma, né,
intuitiva aqui, né? Então a gente fez cancelamento, só que isso, né? Veja que o cancelamento funcionou perfeitamente, mas há uma condição ali que os valores, um tem que ser menor do que o outro. E quando eu estou puramente com letra, eu preciso definir isso de uma forma algébrica para a gente conseguir fazer, né, essa prova, né, por demonstração algébrica. Vamos lá? Vamos verificar isso? Certo, então olha só, o que a gente tem aqui, né? A gente observa que isso foi o que a gente quis, né, intuitivamente, ó, mostrar. Então, se eu tenho aqui os valores iguais, eu posso fazer o cancelamento e o que sobra é. Só que para isso satisfazer a relação lá dada na questão, esse n tem que ser menor ou igual a p e esse p tem que ser menor ou igual a q, para que lá no final a nossa tese seja o que? N menor ou igual a q. Então, ó, por hipótese, a gente tem que n é menor ou igual a p e p é menor ou igual a q. Então, é a nossa hipótese. E a nossa tese, o que a gente precisa provar? Que n é menor ou igual a q. Certo? Então, vamos verificar. Então, ó, por hipóteses, temos que x relaciona com y e y relaciona com z. Sendo essa relação aí definida da seguinte forma, que x tem que ser menor ou igual a y. Então, vamos definir aqui essas relaçõezinhas aqui por hipóteses. Então, já viu que lá, como par ordenado, que n tem que ser menor ou igual a p e que p tem que ser menor ou igual a q. Ou seja, esse n aí está substituindo o x, o p está substituindo o y e o q está substituindo o z. Então, trabalhando aqui com essa primeira parte aqui da hipótese, que n é menor ou igual a p. Então, ó, o x aqui está chamando de n e o y, o que a gente está chamando aqui de p. Só que a gente tem que definir que x aqui é menor ou igual a y. Se x é menor ou igual a y, é porque y tem que ser maior ou igual a x. Certo? Se y no mínimo que é igual a x, é porque y é igual a n, x não é n. No mínimo, esse y é igual, mas ele pode ser maior do que o x. E para ele ser maior, se o x é o n, para ele ser maior, a gente vai ter que acrescentar alguma coisa. Então, ó, se o x é n, então y vai ser n mais k1. Com esse k1 aqui sendo um número natural. Por quê? Porque esse k1 aqui ele pode assumir qualquer número natural. Se ele assumir o valor zero, o que acontece? Né? Veja, né, que a gente já fez isso anteriormente. O x vai ser igual a n e o y vai ser igual a n se o k1 for zero. Então isso aqui prova o quê? Que x é igual a y. Né? Mas se esse k1 aí for qualquer número diferente de zero, então eu tenho n mais alguma coisa. Então quer dizer que esse y aqui ele vai ser maior do que x. Ele tem um acréscimo, então ele vai ser maior do que x. Se ele é maior do que x, né, com valor diferente de zero, e é igual a x com valor para zero, então eu posso admitir que ele é maior ou igual a x. Se o y é maior ou igual a x, é porque o x é menor ou igual a y. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui? Que o x é n e que o y é p. Então a gente acabou de mostrar que n é menor ou igual a p. Isso que? Uma definição. Né? Isso aqui já ainda não é, né, a tese que a gente quer chegar. A gente apenas mostrou essa definição aqui da hipótese. Certo? Qual é a outra definição que a gente vai precisar mostrar? Essa segunda parte, que p é menor ou igual a q. Então já mostramos a primeira, né? Conseguimos mostrar a primeira, vamos agora para a segunda parte. Ok, então a gente já viu que y, que é o próprio p, e que a gente pode chamar isso aí de n mais k1. Só que n mais k1, eu tenho dois números, dois valores aí. Então eu posso reduzir. Como n é natural e k1 é natural, eu posso o quê? Uma soma de dois naturais é um número natural. Então eu posso substituir esse n mais k1 aqui por m, tendo que definido aí que m pertence ao conjunto dos números naturais.
Ok, então veja, ó, que agora a gente já tem o seguinte. O y é igual ao p, e esse y também eu posso chamar isso de m. Né? Então, ó, veja que na segunda parte eu tenho o y, que é o p, que é menor ou igual a q, lá na hipótese. Então, essa primeira parte aqui, que é o y, a gente pode substituir isso aqui por m. Ok, então agora vamos definir esse q, que é a segunda parte, que é o nosso z na relação. É isso, ó, o n é o x, o p é o y e o q é o z. A gente está mostrando lá para 3 elementos, x, y, z. Certo. Se z é igual a q, não é isso? E a gente acabou de ver o que, né, nessa segunda relaçãozinha da hipótese, que p é menor ou igual a q. Se p é menor ou igual a q, então eu posso admitir o quê? Que z aqui, esse valor que z é igual a q, eu posso admitir que esse z, que esse q que a gente está falando aqui, ó, não é? P é menor ou igual a q. Então, no mínimo aqui, esse q é igual a p. Então, ó, no mínimo aqui, esse q, ele vai ser p, porque p é menor ou igual a q. Então, ele no mínimo, ele é igual a p. Então, esse q, no mínimo, é p. Certo? Só que esse q aqui, a gente chama ele de z. Então, ó, a gente pode pegar o q, substituir esse q por z. Então, a gente sabe que z aqui, no mínimo, é igual a p. Então, esse z aqui, ele é no mínimo igual a p. Só que a gente já definiu esse p aqui, ó, anteriormente, como sendo quem? Como sendo m. A gente já fez aí uma substituição para não ficar usando, né, várias somas, que é n mais k1. Então, a gente está pegando essas somas de naturais, substituindo pelo natural m. Então, a gente pode pegar e substituir também esse p aqui por m. Logo, o que a gente tem aqui? Que z vai ser igual a m, no mínimo. Só que ele pode ser o que? Maior. Né? Veja que z é o que lá na relação, na segunda parte lá da hipótese. Então, ó, esse q é no mínimo, mas ele pode ser o que? Maior. Então, para que ele seja maior, eu posso acrescentar aqui mais um valor k2. Desde que esse valor também seja o que? Aí esteja no conjunto dos números naturais. Só que quando a gente faz a comparação aqui, veja que esse z aqui, né, ele está representando justamente o quê? Esse Q aqui, ele é M mais K2, certo? E anteriormente a gente viu que o P era M. Então, ó, se eu pegar o P, que é igual a M, e o Q, que é igual a M mais K2, o que significa? O que eu consigo observar aqui? Né? Que se esse K2 for zero, então eu tenho que P vai ser exatamente igual a Q. Mas se for um número diferente de zero, aí Q vai ter um acréscimo além do valor P, porque o P é exclusivamente M. E o Q aqui agora é M mais 2. Então, se ele vai ter um acréscimo, ele vai ser maior. Então, ó, esse Q, ele é maior ou igual ao P? Se Q é maior ou igual a P, é porque P é menor ou igual a Q. Então, veja que a gente definiu aqui agora essa segunda relaçãozinha da hipótese. Então, já conseguiu definir as duas relações. O que a gente precisa agora mostrar? X tem que relacionar a Z, né? Sendo que essa relação continua a mesma definição, x menor igual a y. Então, vamos verificar isso. Então, isso a gente já definiu, né? Que n é menor ou igual a p e p é menor ou igual a q. E agora a gente precisa mostrar o quê? Que n vai ser menor ou igual a q. Certo, então vamos lá. A gente viu que p é n mais k1, que a gente também chamou isso de m. A gente substituiu isso por m. Já vimos também que z é m mais k2. Então veja, ó, que p é m mais k1 e z é m mais k2. Ok, só que esse m aqui, ó, que a gente já definiu anteriormente no p, esse m é igual a n mais k1. Então, se a gente substituir aqui, ó, no lugar do m, a gente substituir por n mais k1, a gente passa a ter que z
vai ser N mais K1 mais K2. Ok. Só que esse N aqui é o próprio P, concorda? Então, ó, no mínimo aqui, esse Z é igual a P. Veja que no mínimo Z vai ser igual a P, porque P é igual, né, a N mais, né, K1. Só que veja o seguinte, eu não quero fazer a relação desse Z com o P, eu quero fazer com o N inicial. Eu sei que esse Z aqui é o mesmo Q, tranquilo? Então, ó, se eu troco aqui, ó, o Z pelo Q, e pegar essa parte aqui, ó, do K1 mais K2, isso aqui não são números naturais, a gente não definiu como números naturais, então a soma de dois números naturais é sempre um número natural. Então quer dizer que eu tenho que Q é igual a N mais um outro número natural aqui, porque esse K1 mais K2 aqui, isso aqui é um resultado natural, que pode ser qualquer número do conjunto dos números naturais. Pode ser inclusive quem? O zero. Então, ó, se isso aqui tudo for zero, se a gente adotar isso tudo como zero, o que a gente consegue mostrar? Que Q é igual a N. Então, no mínimo aqui, Q é igual a N. Mas se for diferente de zero, então eu vou ter que é N mais alguma coisa, eu vou ter um acréscimo para esse N. Então, significa que esse Q aqui vai ser maior do que N, se for diferente de zero. Sim, se for zero é igual a N, se for diferente é maior. Então a gente conclui que Q é maior ou igual a N. Se Q é maior ou igual a N, o que a gente sabe aqui, né? Que N é menor ou igual a Q. Veja que N é menor ou igual a Q. Exatamente, ou seja, essa tese que a gente queria mostrar, a gente acabou demonstrando aí. Então, ó, que era essa parte de N ser menor ou igual a Q. Logo, o que a gente consegue com isso? Mostrar que X se relaciona com Z, né? Porque X é o N e Z é o Q. Então, X relaciona com Z. Ou seja, está provado, né, essa relação aí transitiva. Então, se está provado, está demonstrado. Então, o que a gente conclui aqui? Que essa relação R sobre N, ela é uma relação reflexiva, ela é uma relação simétrica e é uma relação transitiva. Se cumpriu aí, ó, né, passo a passo cada uma dessas três propriedades, então é porque esse R aqui é uma relação de equivalência. Ok? Beleza? Então é isso aí, né? Então a gente viu aí um exemplo que consegue satisfazer as três propriedades e sim enquadra perfeitamente aí nessa definição de relação de equivalência, ok? Isso aí, grande abraço, próximo vídeo a gente tem mais exercícios.